Queridos e queridas, beleza? Gravar um videozinho aqui, atendendo alguns pedidos, né? Somando o útil ao agradável. Vou começar a fazer alguns vídeos também de pré-cálculo, tá? Parece meio fora de foco, né? Eu acho que não. Alguns vídeos de pré-cálculo, né? E inserindo um pouco a parte de programação nisso, né? Eu espero ensinar para vocês também tanto a parte de polinômio, ao qual também estou estudando, né? Mas vamos dizer assim, uma parte a qual eu posso ensinar para vocês é a parte de programação. Né, ensinar, porque eu já tenho um conhecimento prévio sobre isso, né? Se é que eu posso dizer assim. Mas vamos lá. Eu vou começar falando, né, esse primeiro vídeo, entre aspas, né, desde aqui do dia 9, né, falando um pouco sobre polinômio, só para a gente relembrar o que caramba é um polinômio, né? Então, o polinômio nada mais é do que nós temos um determinado multiplicador, nós vamos ter uma variável, né? Isso eu estou tratando de uma determinada função, né? Vamos ter uma variável, ao qual ela vai ser elevado a um determinado número, né? Podemos chamar de N1, sei lá, aí eu vou colocar aqui A1, N1, aí vai ser mais ou menos, tanto faz, é uma soma, uma subtração, A2, X, N2, né? Então eu vou tendo potências diferentes, né? Eu vou tendo expoentes diferentes, até que no final eu posso ter simplesmente só uma única constante. Por que eu digo constante? Eu digo que é um valor ao qual eu não tenho nenhuma variável na frente. Então eu não tenho nenhum x, eu não tenho nada do tipo. E eu tenho n potências. O que é a potência? A potência nada mais é do que o maior expoente que nós temos aqui. Então se eu tiver, sei lá, 3x ao quadrado mais x menos 13, por exemplo, é um expoente de grau 2. Se eu tivesse aqui, sei lá, 5, seria um expoente de grau 5 e assim por diante. Tá bom? Então, isso é quando nós estamos tratando sobre expoentes. Como é que nós poderíamos criar um expoente numa linguagem de programação, por exemplo? Né? Como é que eu poderia criar, sei lá, num R? Eu já havia feito um videozinho anterior, tá, ensinando sobre isso, né, mas vamos só relembrar como é que nós criamos, né, como é que é a sintaxe de você criar uma função no R. Primeiro você precisa colocar o nome da função, tá? O nome da função. Você vai ter que usar uma função chamada function. Vai ter que passar os parâmetros que vão ser para dentro dessa função. Abre chave, fecha chave. Beleza? E tem que usar uma outra função aqui dentro chamada return, com o valor ao qual tem que retornar, tá bom? Então, quando eu tenho uma função, por exemplo, aqui f de x, é a mesma coisa exatamente a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui. Se eu pegar a função f, eu vou chamar ela a função vai se chamar só f. Function, eu obrigatoriamente tenho que escrever a função function, eu coloco aqui x, e sei lá, ela é uma função que retorna o x ao quadrado, por exemplo. Aí é asterisco, asterisco, 2. Tá? Então, a sintaxe de você criar um expoente é você colocar asterisco, asterisco 2. Aqui a ordem dos parênteses também. A ordem dos parênteses também importa, tá? Mas, como é algo simples, eu posso colocar simplesmente desse jeito. A partir do momento que eu apertar Enter, vocês podem ver que aqui do lado eu tenho uma função. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui f de 2, retorna 4. Se eu colocar f de 10, tem que abrir parênteses, tá? F de 10 vai me retornar 100 e assim por diante. Mas, como nós estamos tratando de programação, é um pouco diferente da parte só matemática, eu aconselho vocês a, quando criarem funções com nomes condizentes, né? Com nomes aos quais vocês possam bater o olho e entenderem do que aquilo que vocês estão trabalhando. Então vamos, por exemplo, criar um polinômio. Eu vou criar um polinômio de potência com um valor aqui elevado à terceira potência. Então vamos lá. Então eu vou chamar essa função aqui, eu vou chamar ela de f de x, tá bom? E ela vai ser o quê? Ela vai ser 3x elevado ao cubo menos 4x mais 12. Isso daqui, eu não vou colocar o quadrado, né? Eu vou colocar um polinômio de grau 3, pelo menos nesse exemplo ao qual a gente está trabalhando. Então veja que eu tenho isso daqui, tá bom?
Quando a gente está tratando de programação, voltando a repetir, eu espero que vocês entendam esse ponto, não é necessário que nós coloquemos nomes muito curtos, porque como nós estamos tratando na parte de programação, o que acontece? A gente toda hora tem que voltar e bater o olho. Aqui mais para frente pode ser que você tenha um código muito grande e quanto mais organizado e mais visualmente palatável você tiver o código, melhor. Então assim, ao contrário de eu escrever função, eu vou escrever uma função chamada polinômio grau 3. Por quê? Porque eu quero, tá? Aí eu vou colocar aqui, obrigatoriamente eu tenho que chamar a função function, aí eu posso colocar a variável aqui como x. Não tem problema algum, tá? Qual que é o nosso polinômio? O nosso polinômio é 3x elevado à terceira, menos 4x, mais 12. Eu vou arrastar aqui para o lado, que é para eu poder ficar vendo, que a minha memória de curto prazo é muitíssimo ruim. Tá? Então eu vou ter aqui a função return, ou caso você queira, você não necessariamente pode escrever essa função direto no return. Você pode colocar uma outra variável aqui chamada retorno, ok? E você atribui o resultado. Como que você vai atribuir o resultado? Você vai colocar aqui 3, aí você vai fazer, eu aconselho cada parte do polinômio você colocar um parênteses, tá? Fica, ao meu ver, fica visualmente melhor, tá? Então, eu vou colocar o parênteses, beleza? Aqui, aí eu vou colocar 3 vezes, que é um asterisco, x, ok? Elevado ao cubo. Então, veja que eu tenho 2 asteriscos aqui elevado ao cubo. A ordem das operações é a mesma coisa que a ordem matemática da coisa, né? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, primeiro vamos fazer o cálculo do expoente, né? Primeiro vai elevar o x ao quadrado para depois multiplicar por 3. Aí logo depois disso, eu vou colocar aqui menos, eu posso colocar entre parênteses, né? Mas eu não aconselho, vamos fazer sem parênteses, eu acho melhor, porque senão vai acabar tendo multiplicação de negativo, né? E vai ficar... para de frescura, faz logo parênteses, pô. Eu só tenho um único termo, para que eu não vou colocar aqui? Eu posso meter aqui o mais, fica melhor assim, pronto, que aí não tem problema. Aí eu vou falar o quê? Menos 4 vezes x. Eu não posso simplesmente colocar 4x aqui, né? É lógico, se você usar o Wolfram Alpha, que é um outro site, né, que às vezes eu uso em alguns exercícios, ele vai entender como se você estivesse multiplicando 4 por x. Aqui não, aqui você tem que especificar para a programação falando assim, ó, eu tenho esse menos 4, multiplica pelo meu x, ou vice-versa, né? Esse x multiplica pelo meu menos 4, tá? Aí eu vou colocar aqui mais, como eu só tenho a constante é o quê? Quando eu digo constante, toda vez que eu digo constante, é o número que eu digito. Então, por exemplo, aqui um 12. 12 para mim é uma constante. Por que eu digo constante? Porque ela nunca vai alterar. Eu posso executar o meu código 400 vezes, esses valores nunca alteram. Então, aqui eu tenho uma constante, que eu chamo de 3. Aqui eu tenho um outro valor, 3 também, que não altera, tá? Não é 30, é 3. E aqui eu tenho menos 4 e eu tenho 12, beleza? Então, exatamente a fórmula que nós criamos aqui no quadro. 3x elevado, 3 vezes x elevado ao cubo. Caso você queira colocar um parênteses aqui para ficar mais organizado, você pode, tá? Só que a ordem dos parênteses você tem que tomar cuidado. Você está vendo aqui na sintaxe que quando eu clico no parênteses ele destaca logo ali na frente? É porque ele está falando assim, ó, esse parênteses fecha com esse, tá? Então eu tenho isso daqui, 3x elevado 3 vezes x elevado ao cubo, então é 3 vezes x elevado ao cubo. Primeiro eleva-se o x ao cubo para depois você multiplicar esse resultado por 3, mais menos 4 vezes x, né? Porque mais com menos vai ser menos, então não tem problema eu fazer um mais com menos, vai ser um resultado negativo, logo depois ele subtrai, então não tem problema nenhum, tá? Aí eu tenho mais 12. Eu rodei aqui. Então, se nós fizermos o cálculo, um cálculo bem bobinho, tá? Então, para não complicar demais. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, f de 1 vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 1 elevado ao cubo é 1, vezes 3 eu tenho 3, menos 4 vezes 1
é 4 mais 12. Então, eu tenho 3 menos 4 menos 1. Aqui vai sobrar 11. Beleza? Se eu fizer aqui f de 2, ok? Então, vai ser 2 elevado ao cubo, que dá 2, 4, 8. Beleza? Vezes 3, 8, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nossa, falhou totalmente aqui. Buguei o Nintendo. Vai dar 24, né? Então, ó, 3, aqui eu tenho 3 elevado ao cubo, 2, 4, 2, 4, 8, 8, 16, 24, tá certo? Menos 4 vezes 2 vão ser 8, mais 12, né? Então aqui eu faço o quê? 24 menos 8 vai dar 16, né? Mais 12 vão ser 28. Beleza? Se eu não estou errando no meu cálculo, né? Vai ser isso. Agora, se eu pegar e eu fizer exatamente como eu coloquei, eu vou fazer primeiro o f de x, a minha função, né? Polinômio de grau 3. A partir do momento que ele aparece aqui no RStudio, polinômio grau 3, a partir do momento que ele aparece no RStudio, você pode simplesmente só apertar o Tab que ele já mostra. Aí eu vou colocar de 1. Apertou Enter, né? Ah, eu esqueci de colocar. Por que não apareceu? Por causa disso daqui. Eu esqueci de dar um return nele. Aqui eu tenho que dar return. Opa, perdão. Só colocar aqui de novo. Shift Enter, tá? Que é para poder colocar uma linha a mais. Return, retorno. A variável de retorno. Aí sim, eu vou colocar polinômio grau 3 de 1. Ele vai retornar 11. Exatamente como a gente tinha calculado aqui. Agora, se eu colocar um polinômio de grau 3 com valor 2, eu só apertei para cima, tá? Aí ele vai voltar 28. Ah, um polinômio, esse polinômio eu calculo 3, vai dar 81, 4, 688, 5, 367 e assim por diante, tá bom? Vocês podem criar quantos polinômios vocês quiserem. Eu coloquei aqui polinômio grau 3, mas é um nome. Se você quiser simplesmente só escrever P, por exemplo, você pode. Ah, você pode pegar, por exemplo, aqui terminando um polinômio de grau 5, você pode, por exemplo, excluir 100, 267, assim por diante. Né? E eu acho que é isso aí, pelo menos por enquanto, tá bom? Então, nós acabamos de criar um polinômio, eu expliquei a parte do polinômio, né? E criamos um polinômio aqui na linguagem de programação R. Beleza, meus amores? Beijos na bunda. No próximo vídeo a gente vai fazer das outras linguagens que eu também me propus ensinar. Beijos no bumbum, até mais.